Então, o anticorpo monoclonal a gente utiliza para identificar alguma molécula em específico, que vai reconhecer apenas essa único antígeno, né? Essa única molécula. Certo, então fazendo aí uma analogia, seria assim, ó, tô vendo aquela população enorme saindo de um ônibus, aí eu vou saber que quem torce pro meu Corinthians é quem tá usando a camisa, então Exato. opa, é só aqueles lá que vão reconhecer, é uma forma que você vai usar para marcar o que você quer e de uma maneira muito precisa. Muito específica, exato. E você falou que você vai usar ele em células, tecidos, mas é tipo pegando uma amostra de célula ou tem que ser algo trabalhado? Eu tenho que catar essa célula e tratar de alguma forma? Eu posso tirar de um paciente ou de um animal e já passar? Como que é esse processo? Então, para que a gente consiga realizar essa técnica, essas células elas precisam estar em uma solução, né? Então, precisa estar num meio aquoso, digamos assim. Então, essas células, por exemplo, se eu retirar de um paciente, elas são retiradas do paciente, vão até o laboratório, essas células são tratadas, são feitas diversos tipos de lavagem, até que elas fiquem numa solução. Daí a gente utiliza esses anticorpos para marcar o que a gente quer identificar e aí sim passar no citômetro, né? Que é o aparelho que a gente utiliza. Então, um exemplo, eu vou tirar uma amostra de sangue de uma pessoa, de um paciente, e eu quero identificar dentro dessa população apenas as células de defesa chamada de linfócitos T. Então, eu vou pegar essa amostra, vou fazer os protocolos de lavagem, que já são pré-estabelecidos, e eu vou utilizar um marcador que eu já sei que é de linfócito T, que a gente chama de CD3. Então, todo linfócito T vai ter na sua superfície a molécula CD3. Então, eu vou marcar essa amostra, né? Essa amostra de sangue, que vai ter diversas células, com o anticorpo anti-CD3. Onde tem CD3 nos linfócitos, vai ocorrer essa interação, eu vou passar no citômetro e ele vai me mostrar onde que estão os linfócitos, o quanto de linfócitos que eu tenho dentro dessa amostra de sangue. O mesmo pode ser feito para hemácias, né, que são as células vermelhas do sangue, ou monócitos, enfim, dependendo do que se quer avaliar. Legal. Então, uma das principais, vamos colocar assim, a principal etapa em se trabalhar com uma ferramenta como essa é você ter um desenho experimental muito preciso, né? Porque eu vou ter que escolher a célula que eu quero, o anticorpo monoclonal que eu preciso para isso, eu vou ter que ter um meio de cultura específico, aquoso, para que aquela célula possa sobreviver e possa ali estar depois sendo avaliada, né, na hora para estar fazendo a contagem de quanto que tem daquilo que tem o interesse em saber. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. É uma técnica que exige várias etapas e vários cuidados, assim. Então, a gente sempre precisa ter, como mencionei, então, esse preparo antes da amostra, né? Etapas de lavagem, etapa de marcação para detecção do que a gente quer, e a etapa de passar no aparelho. E para isso a gente também precisa de amostras controles. E o que é esse controle? É eu dizer para o aparelho, olha, isso aqui é negativo, ou seja, nessa amostra eu não tenho o meu marcador para eu passar a minha amostra que tem o marcador e o aparelho entender, conseguir diferenciar o que eu tenho e o que eu não tenho, o que é o marcador e o que não é. Então sempre existe esse cuidado. E você tinha comentado que o que vai estar excitando essa célula, né, esses fluoróforos, seriam lasers, mas não corre o risco, de repente, disso estar matando as células ou inviabilizando você a estudar isso, já que a gente vê tanto laser, é tão potente, corta, queima, faz de tudo? Não, são lasers específicos, né, que não vão causar nenhum tipo de dano para a célula, apesar de que, na maioria das vezes, essas células elas vão passar nesse aparelho, a gente faz a análise e elas não são recuperadas, né, de maneira geral. Então, são lasers que são específicos para células, né, não vão causar nenhum tipo de dano. Uma outra funcionalidade também da citometria de fluxo, que eu não havia mencionado, é que ela serve também para separar populações. Então, por exemplo, eu tenho uma população que expressa CD3, como eu dei o exemplo anterior, e uma população que não expressa. Daí, eu consigo utilizar um citômetro específico, que se chama citômetro Cell Sorter, ou seja, é um separador de células, né? Que vai eu consigo lá configurar o aparelho e ele vai conseguir separar. Ó, tudo que tem CD3 vai para a direita, o que não tem CD3 vai para a esquerda. E assim a gente consegue separar essas populações, recuperar e trabalhar com elas em experimentos posteriores. Então, assim, pensando a grosso modo, eu posso falar que
utilizando essa abordagem que você falou, eu poderia dizer que ele é similar a uma grande peneira, onde eu posso separar os tipos celulares de interesse e a partir daí fazer algum outro tipo de avaliação? Bom, a gente pode fazer essa analogia, né, utilizando a peneira como um exemplo, mas talvez não necessariamente a gente pensar numa peneira, porque particularmente quando eu penso uma separação utilizando uma peneira, eu penso uma separação por tamanho, né? E a gente pode fazer essa distinção utilizando a citometria de fluxo. No entanto, a maioria das vezes em que a gente faz separações é pela presença ou ausência de um marcador. Então, ter CD3 ou não ter CD3. Ter uma proteína X ou Y, entendeu? Então, essa separação, ela pode ocorrer de diferentes formas, assim. Ela pode, pelo que eu entendi agora que você falou, ela poderia ser por cor ou poderia ser, de repente, por ter uma atividade eletroquímica diferente de um determinado grupo de população de célula do que de outra.